Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje nós vamos retomar um quadro que nós já não gravamos faz um tempo, que é o Respondendo Comentários de vocês. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal para receber notificações de tudo que a gente postar aqui. Também deixe nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, quem sabe a gente não seleciona o seu comentário para responder no próximo vídeo. E a primeira pergunta a gente recebeu lá pelo Snap, que é da VMary26. Ela perguntou como a gente faz para se concentrar 100% nos estudos. Ela falou que tem muita dificuldade nisso, tem o dia todo para estudar, mas acaba enrolando, ficando no Instagram, cozinhando. E daí ela faz qualquer coisa e acaba não estudando. Ela fica chateada por isso. Perguntou se a gente tem alguma dica. Então, gente, para todo mundo que tem essa dúvida... É que eu não consigo falar procrastinar. E muitas pessoas têm mandado essa pergunta, por isso que a gente selecionou para responder aqui nesse vídeo, porque é uma grande dificuldade mesmo. A gente tem essa mania de acabar deixando para outro dia, de acabar não fazendo nossas metas, cumprindo tudo e nem conseguindo estudar direito. E assim, cada pessoa tem um jeito de se organizar, de sentar e fazer um método seu de conseguir cumprir suas metas. Então assim, o que funcionou para mim pode ser que funcione para vocês. Era sempre fazer aquele meu lindo cronograma de estudos. E fala assim, cronograma de estudos, parece que é uma coisa muito complexa. Mas vamos colocar mais para a vida real, assim, uma coisa mais simples. Se você faz cursinho, uma coisa legal é você fazer uma listinha semanal. Então, o que você teve de aula, você vai tentar estudar no dia ou durante a semana, para ter uma meta de até a próxima aula já ter estudado. Ou então, se você está estudando em casa sozinho, mas você tem o material, fazer uma listinha de o que você tem que estudar no dia. Então é basicamente isso, façam listinha de coisas para vocês fazerem no dia. E para começar e não se colocar metas muito grandes, é legal você começar aos poucos. Então, em um dia você põe que você vai estudar 2 matérias só por 1 hora cada uma. Então você vai fazendo coisas aos poucos. Se você vê que tá dando certo, aí você vai melhorando. Existem vários métodos de estudo, a gente viu até uns que agora estão famosos, Pomodoro, você estuda 20 minutos para 15 minutos, alguma coisa do gênero, não sei direito, gente, só ouvi falar. Mas enfim, você tem que pesquisar métodos assim. Eu fazia o seguinte, eu estudava por 1 hora no máximo, 2 horas e parava. Parava por 15 minutos pelo menos. Então é uma coisa boa pra você fazer. E assim você tenta fracionar um pouco o estudo e criar o hábito de estudar. A gente sempre vai ter vontade de ficar no Facebook, de ficar no Instagram, a gente também adora. Esses dias também eu tava lá tendo que estudar e não consegui estudar porque eu perdi um pouco de tempo mexendo nas redes sociais. Então, o legal, se você for uma pessoa que acaba se deixando levar por isso, separa 1 minuto para você mexer então nas redes sociais. Então você fala, depois do almoço, vou mexer por meia hora. Então aí você fica meia hora, depois você tem que parar, desligar o celular e estudar por 1 hora inteira. Aí vai fazer aquela pausa de 10, 15 minutos, aí você pega e mexe por esse período só. Depois você volta focado nos seus estudos. Pra você não ficar tão estressado de ter que largar a mão de tudo, mas pra você criar uma disciplina. Então eu acho que fazer listinhas, pensar assim direitinho em tempo de estudo e pausas é o jeito perfeito de você tentar efetivamente começar a cumprir metas. E começa aos poucos, e se você for conseguindo ao longo de 1, 2 semanas no pouquinho, aí você vai aumentando. E eu concordo com tudo que a Bianca falou, e eu já falei em vários vídeos aqui que eu sempre tive dificuldade para me organizar, sentar e estudar, que nem vocês, eu sempre fui uma pessoa bem procrastinadora. Então uma dica que eu tenho para dar e que me ajudou a melhorar esse meu aspecto é que quanto mais concreta for a sua meta, é melhor. Então não pense assim, vou estudar matemática. Não, pense qual matéria você vai estudar, quais exercícios você vai fazer. Isso deixa muito mais palpável e você sabe o que você vai fazer, do exercício 1 ao 10 da geometria analítica lá do capítulo 20. Então isso deixa um pouco mais fácil. E também não pense muito em metas a longo prazo. Claro que a gente tem os nossos sonhos a longo prazo. Então, o objetivo final é passar no vestibular. Mas isso é só daqui a 1 ano, daqui a meses. O que eu vou fazer nessa semana? O que eu vou fazer hoje? Você definir cada dessas coisas, tipo metas a longo prazo, metas a médio prazo e metas dessa semana, ajuda bastante também você se organizar. Próxima pergunta que selecionamos é da Isabela Freitas G. Olá, Bianca e Fábio, tudo bem? Vocês podiam fazer um vídeo contando como é o convívio na medicina com os professores, se é bom, se eles estão sempre dispostos a ajudar, tirar as dúvidas, e se são mais parecidos, por exemplo, com a doutora Bailey ou com a Meredith e tudo mais. Bom, pessoal, então em relação aos professores em geral na faculdade, a gente já falou algumas vezes aqui no canal, e na nossa opinião, na nossa percepção, a grande maioria deles é bem disposta a ajudar os alunos. Alguns com melhores didáticas, sim, outros com menos, mas todos com boa intenção.
Então a gente vê que os professores se colocam à disposição para conversar com o aluno em horário extra-aula, eles marcam horário, eles sempre oferecem, por exemplo, iniciação científica, projetos de pesquisa, se os alunos têm interesse naquela área em particular, eles respondem e-mails, enfim, é uma relação bem cordial e a gente nunca teve problema com o professor ser super injusto ou dar uma aula péssima e não tá querendo estar ali. A grande maioria deles gosta bastante de tentar ensinar. Mas a gente vê uma diferença bastante grande entre os professores que a gente teve nos primeiros anos da faculdade e os que a gente está tendo agora no internato. A gente percebe que a relação é muito mais próxima agora que a gente está na prática da medicina. Então antes era como se fosse um professor normal, ele dá as tarefas, ele dá aula, mas não tem assim tanto contato além disso. Agora os professores querem ficar mais em cima, mais perto de nós, para acompanhar nosso progresso, porque a medicina tem muito dessa parte de aprendizagem prática, né? Então eles querem saber se a gente realmente está aprendendo, se a gente está fazendo o exame físico certinho, se a gente está com alguma dúvida, se a gente está tendo um bom relacionamento com os pacientes, enfim. E pelo fato de ser em grupos menores também, então a panela já é um grupo menor da turma, né? Então a gente, na nossa panela tem umas 14, 15 pessoas, dependendo do estágio, e ainda em cada estágio a panela se divide em grupos menores e aí cada um desses grupos menores tem um professor principal para ajudar. Então isso faz com que o aprendizado seja muito mais próximo. E você perguntou pra gente em relação aos médicos serem tipo de Grey's Anatomy, super bravos e rígidos. E sim, tem alguns médicos que são pontualmente em cada estágio, sempre tem aquele que tem a fama de ser o mais bravo, mais exigente. O grupinho dele sempre é aquele que as pessoas, a gente tipo vê quem vai ficar com esse professor, quem vai querer enfrentar esse desafio nesse estágio, porque sempre tem. Mas não é que eles são médicos que vão chegar a humilhar ou maltratar os alunos. É só um perfil mesmo de discussão. Então, por exemplo, agora na clínica que a gente está passando, tinha um grupinho que a gente sabia que o médico-chefe, que passa a visita 1 ou 2 vezes por semana, ficava fazendo muitas perguntas até o aluno errar. Então, todo mundo tinha medo de entrar nesse grupo, porque se você erra mais rápido, é pior, né? Então, tipo, a gente ficou com essas coisas. Na cirurgia tinha um médico que, o dia que ele passava a visita, todo mundo ficava impecável, com medo, pra passar tudo bonitinho, porque ele era bem bravo. Mas eu acho que é uma coisa bem pontual, no geral, assim, os preceptores que ficam com a gente todos os dias, os professores que vêm dar algumas aulas pra gente, fazer alguma discussão, os médicos assistentes, que são que cuidam de um departamento específico, tendem a ser muito receptivos e muito legais com a gente que é interno, que a gente tá começando na medicina agora, querem tirar nossas dúvidas, são super bacanas. E a última pergunta que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, pra não ficar tão longo, é da Carol, ela mandou lá pelo Instagram. Ela perguntou se pra quem quer prestar o vestibular de São Paulo, compensa vir fazer cursinho aqui. Muita gente tem essa dúvida, então lá vamos respondê-la. É assim, gente, tudo depende de quanto você pode realmente arcar com esses custos, porque mudar para um estado, você vai ter, lógico, se você não tem família para morar junto, você vai ter que dividir o apartamento com alguém, pagar um aluguel, fora o preço de um cursinho. Então, realmente é um investimento muito alto. É lógico que os cursinhos daqui de São Paulo, eles são mais focados nas provas daqui. Mas uma coisa que vale a gente lembrar para vocês, que independente do estado que você for prestar, os temas que vão cair são os mesmos, são os temas do ensino médio. É lógico que cada prova tem sua peculiaridade, uma matéria que cobra mais a fundo ou menos a fundo, mas é o tema do ensino médio. Tudo que vocês tiveram no ensino médio, tudo que contém nos livros de ensino médio ou que tende a ser falado em todos os cursinhos. Então, o mais importante de tudo não é você necessariamente fazer um cursinho em São Paulo, é você se organizar para entender o estilo da prova. Então, assim, fazendo cursinho em Minas ou fazendo em São Paulo, estudar muito bem tudo que você tiver no cursinho, então tudo das aulas, todos os temas, mas conhecer a fundo a prova em que você for prestar. Então, por exemplo, eu vou prestar a FUVEST, sei que eles são muito chatos em Química. Então você pega a prova de Química, vê bem como são os estilos, vê as provas dos últimos anos, vê comentários de professor na internet falando o que mais cai na FUVEST especificamente, vê os estilos das questões, porque isso é o que vai fazer a diferença, você conhecer a prova, é igual o Enem. Como que você vai ir bem no Enem? Sabendo muito bem o estilo da prova. Não é por conhecimento extra que você vai ter que fazer um cursinho especial Enem. É saber dominar a prova e ter uma técnica para aquela prova. Então, se você não conseguir vir para São Paulo fazer cursinho aqui, porque é muito caro e é um investimento que talvez você nesse momento não tenha condições de fazer, tudo bem, desde que você estude muito o estilo da prova e crie uma estratégia para essa prova e de alguma maneira consiga ver na internet, em aulas, o que mais cai dentro de todo o conteúdo do ensino médio na prova que você quer prestar. Eu me sinto apto a comentar sobre esse assunto porque eu meio que fiz isso, né? Eu fiz ensino médio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
e vim fazer cursinho em São Paulo porque meu foco eram as faculdades de São Paulo. E o que eu percebi de diferença quando eu fiz essa transição? Não era a qualidade dos professores. Eu acho que tem professores bons no Brasil inteiro. Em cada estado vai ter bons cursinhos, vai ter bons materiais. Eu não acho que eles perdem em termos de qualidade ou didática para os professores de São Paulo. Mas como a Bianca disse, é meio que um foco geral do ambiente em que você está inserido, sabe? Em Campo Grande, o pessoal não tinha muita intenção de vir para São Paulo. Então eles mal falavam de FUVEST, de Unicamp, de Unesp. Era muito pouco. Eles focavam mais nas faculdades do Paraná e no Enem, que era o meio de entrada para a maioria dos vestibulares, inclusive para a federal, né, lá do estado. Como eu sabia que meu foco principal era São Paulo, eu tive que fazer esse exercício a mais de buscar as provas por conta própria e sair caçando os professores para me ajudar em questões específicas. Quando eu vim para São Paulo, eu vi que isso inverteu totalmente, sabe? O cursinho que eu fiz aqui era muito mais voltado para a FUVEST, para os vestibulares tradicionais, que para o Enem ou para provas de outros estados. Então acho que essa ambientação, essa mudança de foco foi benéfica para mim, porque eu consegui ficar mais imerso no objetivo que eu queria. Outro ponto em que eu senti diferença não é tão óbvio assim. É que quem mora fora de São Paulo, às vezes tem uma falsa impressão de que quem está em São Paulo é tipo muito muito acima da média. Isso, pelo menos a mim, me deixava um pouco com medo, sabe? Eu pensava, nossa, será que eu estou abaixo dos estudantes de São Paulo? Será que eles estão muito avançados? Será que eu não tenho chance nenhuma por causa disso? Então, quando a gente está fora, a gente não tem tanta noção de como está a concorrência em geral. E quando eu vim para São Paulo, eu percebi que eu não estava tão ruim assim. Então isso me deixou mais confiante. Vim para São Paulo me deu uma noção melhor do que estava acontecendo, da concorrência, da realidade. Então foram só dois aspectos aí que eu quis comentar, porque eu já fiz essa experiência de estudar em estados diferentes. Deve, você acha que esse aqui fica ou não? Eu não sei. Então eu tô dizendo tudo isso por quê? Eu acho que existem perfis de pessoas diferentes. Tem pessoas que conseguem, mesmo estando em outro estado, ter esse foco muito intenso nas provas de São Paulo. Então você vai lá, baixa as provas por conta própria, você mesmo faz o exercício, você mesmo tira suas dúvidas, você dá um jeito de fazer simulados online, de ficar confiante para a prova. Mas tem pessoas que preferem ficar aqui para ficar mais próximo da realidade que vai ser. Então já conhece a cidade de antemão, os professores já dão dicas mais voltadas para isso. Isso acaba deixando a pessoa um pouco mais confiante, um pouco mais segura. Então vocês têm que analisar. Como a Bianca falou, tem muitas coisas a serem levadas em consideração, porque mudar de uma cidade não é uma coisa simples, né? Tem que achar lugar para morar, tem que aprender a andar com transporte, é cansativo pra caramba São Paulo. Então muitas coisas têm que ser levadas em consideração e não dá pra gente responder assim de uma maneira simples essa pergunta. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado das perguntas que a gente selecionou. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aqui pra gente fazer um respondendo outra versão, mês que vem, por exemplo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal também, a gente vai deixar aquela bolinha aqui pra vocês clicarem, divulguem pros colegas. Também tem nossas redes sociais aqui na tela e na descrição, acessem lá, acompanhem nossas redes sociais e também tem a nossa caixa postal. Se vocês tiverem interesse também, a gente vai colocar uns vídeos aqui no cantinho de vídeos recomendados também para vocês estudarem bem e terem mais estratégia nos estudos. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal!